Boa noite, pessoal. Sejam todas e todos bem-vindos aqui no canal. Mais um domingo à noite, às 20 horas, para o nosso estudo da Carta do Papa Francisco, chamada Laudato Si, que fala sobre o cuidado da casa comum. Boa noite, Mônica. Seja muito bem-vinda. Vão chegando, gente. Espero que estejam todos bem, seguros, se cuidando, se isolando, mantendo, aquilo que a gente precisa para passar por esses momentos de crise, levando-a muito a sério e aproveitando as possibilidades dos canais à distância, dos canais online para se aperfeiçoar, para debater, para conversar, como nesse espaço que a gente tem aqui. Eu convido a todos e todas para a gente abrir os estudos hoje, como sempre, com uma oração, e aí que a gente possa partir para as nossas leituras e para a meditação de hoje também. Então, para quem quiser trazer as mãos ao coração ou simplesmente fechar os olhos, nós invocamos: Anjo guardião, que permeias o meu ser, guia-me de dia, guia-me de noite, protege-me de mim mesmo e das forças obscuras que tentam me iludir. De luz és, no amor caminhas, pelo poder de Deus atuas, preenche de paz o meu coração, preenche de paz todos os corações. Hierarquia divina de anjos e arcanjos, abrimos-te a porta que ingresse a luz. Em nome da humanidade, invocamos agora tua cósmica intervenção. Nós invocamos pela luz, orientação, proteção e capacitação dos guias divinos e dos espíritos de luz para conduzir os estudos da nova era com os melhores e mais positivos resultados para o crescimento espiritual de cada um aqui presente. Que todo conhecimento adquirido encontre seu próximo passo na prática de cada um. Assim o é. Muito bem. Então vamos lá, gente, abrindo a leitura. Para quem está acompanhando do PDF, hoje a gente começa da página 104. Estamos no capítulo 3, no parágrafo 134, e o Papa começa escrevendo: Embora não disponhamos de provas definitivas acerca do dano que poderiam causar os cereais transgênicos aos seres humanos, e apesar de algumas regiões a sua utilização ter produzido um crescimento econômico que contribuiu para resolver determinados problemas, há dificuldades importantes que não devem ser minimizadas. Em muitos lugares, na sequência da introdução dessas culturas, constata-se uma concentração de terras produtivas nas mãos de poucos, devido ao progressivo desaparecimento de pequenos produtores que, em consequência da perda das terras cultivadas, se viram obrigados a retirar-se da produção direta. Os mais frágeis deles tornam-se trabalhadores precários e muitos assalariados agrícolas acabam por emigrar para miseráveis aglomerados nas cidades. Acho que a gente vê muito isso aqui no Brasil, por exemplo, gente? É praticamente a descrição da figura que a gente tem, da figura sociopolítica, ambiental que a gente tem aqui no Brasil. E então o Papa está trazendo a questão social, além da questão natural, da qual a gente falou semana passada, da riqueza do alimento e da importância da gente considerar realmente toda a cadeia, Então, quando a gente fala também de monoculturas, não é só pela questão das sementes que estão sendo usadas ali, que possivelmente dão alimentos, mas que não contêm sementes para que elas continuem sendo compradas da mesma empresa, do mesmo produtor, ou seja, manipulando para que esse poder
continue concentrado nas mãos de poucos, porque semente é vida e sem a semente a gente não planta e não tem alimento. Então, se modifica o próprio alimento para que ele não gere sementes, essa semente só pode vir pré-fabricada de algum lugar, né? Então, assim, tem esse âmbito do controle, da manipulação, que ainda é existente hoje em dia. Tem a questão da própria qualidade do alimento, né, que deixa cada vez mais de ser aquilo que é proveniente da natureza, que é feito através da sabedoria da Mãe Terra, essa sabedoria planetária da qual a gente vem falando tanto, né, e da qual a nossa inteligência cognitiva está anos-luz de chegar nessa inteligência do planeta, né? Então, assim, essa questão também do ego humano, para a gente poder refletir, as próprias questões do solo, porque muitas vezes essas culturas, né, agrícolas, que eu nem sei se a gente poderia chamar de cultura, né, porque são feitios econômicos para que aquilo seja produzido para gerar lucro e não para gerar alimento, primordialmente, né? Mas falando desse tipo de agricultura, monocultura, que usa pesticidas e que abrange grandes áreas, né, e que usa um maquinário muito pesado, ele também desgasta o nosso solo. E esse desgaste do solo, gente, ele não para só no empobrecimento desse solo e na incapacidade daquele produtor continuar produzindo por muito tempo, né? Porque muitas dessas áreas são enormes. Então, assim, bom, parou de ter algo aqui onde eu posso produzir, eu vou passar para a próxima, eu fecho esse canto, deixo o deserto e eu vou para um próximo canto. Boa noite, Rodrigo, boa noite, tia Clélia, sejam bem-vindos. Então, assim, não para só na monocultura, porque essa área que está sendo desertificada, ela vai também ser impossibilitada de absorver água das chuvas, que não vai infiltrar na terra, que vai deixar essa terra árida e que não vai gerar novos mananciais, rios, afluentes, né? A gente fala que a Amazônia recebe as chuvas, a Amazônia gera as chuvas e depois ela passa essas águas para o cerrado, que as absorve, né, e distribui em canais hídricos para todo o Brasil. E quando a gente fala do cenário do cerrado no Brasil, gente, é desesperador, porque uma grande parte dele está sendo usada para monocultura e a gente está simplesmente devastando não só o solo, a gente está devastando nossa fonte de água. E aí a gente pergunta mais uma vez, nossa, eu vim aqui para os estudos da espiritualidade, estamos lendo a carta do Papa, o que esse papo todo, né, de agricultura, de ecologia tem a ver com isso? Eu digo que tem tudo a ver com isso. Boa noite, Luzia, seja muito bem-vinda, minha querida amiga. Então tem tudo a ver com isso, porque a nossa vida espiritual, se ela não se encontrar ativa dentro da matéria, do mundo material, onde a gente cuida uns dos outros, e aí a gente insere, né, também a mãe natureza e todos os seus elementos, todos os seus seres, a vida espiritual faz pouco sentido, né? Então, por isso que a gente sempre aqui nos estudos traz toda essa análise sociopolítica, ambiental junto da espiritualidade. É por isso que o próprio Papa escreveu essa carta, para que a gente pare de exercer a espiritualidade só nas emoções e na mente e para que a gente traga ela para as nossas ações no dia a dia, né? E aí o Papa traz um segundo contexto, abrindo esse parágrafo, que é a própria questão social, desse cuidado com o outro, quando a gente pensa nas nossas ações, nas nossas indústrias, nas nossas formas de produzir e nos relacionar com a natureza. Então, esses aglomerados monocultores acabam também quebrando a independência daqueles agricultores familiares que eram pequenos, locais, por uma questão econômica financeira que não permite a competição e transforma as relações numa relação de dependência. Ou seja, aquele produtor que era familiar muitas vezes perde a sua terra ou vende a sua terra
e perde com isso a autonomia. E aí vai buscar o quê? Uma solução dentro das cidades, gerando aglomerações novamente, né, de prédios, de casas, de infraestrutura que novamente dissemina a natureza e destrói o nosso solo e assim prejudica a nossa vida. Então assim, tá tudo conectado, gente, e é por isso que é tão importante a gente olhar além só daquele nosso contexto do dia a dia, né? É importantíssimo a gente entender como isso tudo funciona junto. Mas vamos dar sequência na leitura, que eu acho que o Papa vai trazer mais alguns pontos para elucidar essa questão social entre as pessoas. Ele diz: a expansão destas culturas destrói a complexa trama dos ecossistemas, diminui a diversidade na produção e afeta o presente ou o futuro das economias regionais. Muito verdadeiro isso. Hoje mesmo eu tive a oportunidade de estar com um produtor local aqui, que é um expert. Ele tem assim muito conhecimento de espécies, de sementes, e fiz essa visita até, né, o local onde ele produz, a terra dele, com amigos, e no final a gente usando máscara, tá, gente? Usando máscara, distanciamento, estávamos, né, do lado de fora. E aí o que acontece? No final a gente até comentou assim, nossa, né, é muito louco. No supermercado, você vai no supermercado, na feira, você tem uma variedade ali talvez de 30, 60 produtos naturais, né, frutas, legumes, verduras, e na verdade o planeta possui mais de 30 mil espécies comestíveis, né, de legumes, frutas, verduras que poderíamos estar consumindo. Só que ter diversidade custa muito caro, né? Exige um manejo, um cuidado pessoal com aquela área agrícola. Não pode ser feito através de máquinas e nem de uma vez só. É por isso que a maior parte das áreas de agricultura, que são monoculturas e que tem esse pensamento do gerar lucro e não do gerar alimento, elas cortam, né? O mercado capitalista, ele corta essas possibilidades. Por que não? Vamos focar aqui em 30, porque aí dá para otimizar, produzir mais barato e vender a um preço mais alto no mercado, enfim, gerar mais lucro, né? É isso que impulsiona a monocultura, né? E não um cuidado com o nutrir tanto de corpo quanto de alma, né? De todos os seres, porque aí a gente também está falando desse cuidado, né? Quando você vai manejar uma terra, manejar uma plantação e não só passar um trator, você está olhando para aquela árvore, você está olhando para aquele ser e vendo onde eu preciso podar, onde eu preciso cortar, você está comunicando, dialogando com aquele ambiente. Estou vendo aqui o alô da formiga, seja bem-vindo, muita sabedoria em um só corpo. Pois é, a gente precisa desse olhar, né? De se dar o tempo do olhar para poder entender e se relacionar com aquilo, né? E é isso que a monocultura não faz. Mas vamos lá, vamos dar sequência no texto que vai ficar cada vez mais interessante. O Papa foi muito incrível dentro dessa encíclica que ele escreveu e na outra também. Espero que a gente possa ler a próxima também conjuntamente e conversar, dialogar aqui. A fala, gente, é sempre aberta para todo mundo, então escrevam mesmo seus comentários, perguntas, né? Aqui é um espaço conjunto, infelizmente só estou eu na telinha, mas eu estou sempre olhando para os comentários para que isso possa ser uma construção nossa. Mas vamos lá. O Papa continua. Em vários países, nota-se uma tendência para o desenvolvimento de oligopólios na produção de sementes, que a gente já falou, e outros produtos necessários para o cultivo. E a dependência agrava-se quando se pensa na produção de sementes estéreis, que a gente também já comentou, que acabam por obrigar os agricultores a comprá-las às empresas produtoras, né? Naquele caso que a semente produz um alimento que não contém semente, para que a pessoa precise continuar comprando a semente daquela uma empresa, né? Isso existe assim em grandes quantidades no nosso país e nos coloca, né, no âmbito internacional ainda dentro dessa postura do colonizado, né, que depende do europeu.
O Rodrigo tá dando um alô. Eu tô aguardando seu comentário, Rodrigo. Sempre tem um atrasozinho, né, entre a escrita e a minha fala, mas podem colocar que aí a gente volta no ponto, discute, tá tudo super certo. Vou até dar um minutinho para ver se vem mais. Bom, assim que aparecer o comentário, Rodrigo, a gente dá sequência, tá? Enquanto isso, o Papa continua no texto. Sem dúvida, há necessidade de uma atenção constante que tenha em consideração todos os aspectos éticos implicados. Para isso, é preciso assegurar um debate científico e social que seja responsável e amplo, capaz de considerar toda a informação disponível e chamar as coisas pelo seu nome, que é muito do que o Papa faz nessa carta, né, gente? Chamar as coisas pelo nome, através de se dar a chance de conhecer o que é o que, para a gente também não ficar desinformado e achando que coisas são coisas que elas não são, né? Para simplificar. Pessoal, agora chegou. Era só para agradecer o espaço, Rodrigo. Você é muito bem-vindo sempre e fique à vontade. Eu sei que você está aí na Europa de madrugada, mas sempre que puder, fique à vontade, esteja conosco. A gravação fica, né, aqui no canal. Tem muita gente que está aí na Europa, em Berlim, onde eu morei anteriormente, que segue os estudos através da gravação. E fica à vontade, eu sempre falo, né? Deixa um comentário, mesmo que for quando você assistir a gravação, né? Porque esse diálogo ele é contínuo, ele não para nunca. Boa noite por aí, querido. E aí temos aqui o comentário da Formiga. Cultura de bom sucesso de Tararé está ao vivo. São vocês. Evandro, maravilhoso. Agora identifiquei. Muito bom, muito bom. Seja bem-vindo também a esse espaço, querido. Sempre, sempre, sempre. Então vamos lá, pessoal, continuando. Às vezes não se coloca sobre a mesa a informação completa, mas é selecionada de acordo com os próprios interesses, sejam eles políticos, econômicos ou ideológicos. Essa é a maior crise que a gente está vivenciando hoje em dia, né, gente? Porque as mídias sociais possibilitaram também que uma certa pessoa receba uma informação, enquanto a outra pessoa recebe outra informação sobre a mesma coisa. Então, assim, essas informações parciais têm sido disseminadas a todo momento. Então, mais do que nunca, quando a gente fala, por exemplo, de fake news, disso, daquilo, né, o mais importante é, na verdade, a nossa curiosidade, né? A curiosidade também é parte intrínseca do nosso trabalho espiritual, do nosso desenvolvimento como ser humano. E é ela que vai nos possibilitar encontrar a parte faltante da informação que a gente recebeu, porque sempre existe uma parte faltante, mesmo que não seja fake news, né? Ninguém é capaz de passar algo para a gente de uma vez com toda a completude daquele tema, do que está sendo dialogado. Então, assim, quando a gente vai atrás, é curioso, se informa, a gente acha a parte faltante e aí sim a gente é capaz de dar a nossa opinião, de fazer a nossa colocação, né? Então, assim, curiosidade, curiosidade, curiosidade sempre, gente. Vamos lá, voltando para a carta. Isso torna difícil elaborar um juízo equilibrado e prudente sobre as várias questões, tendo presente todas as variáveis em jogo. É necessário dispor de espaços de debate, onde todos aqueles que poderiam de algum modo ver-se, direta ou indiretamente, afetados, ou seja, agricultores, consumidores, autoridades, cientistas, produtores de semente, populações vizinhas dos campos e outras pessoas, onde elas teriam possibilidade de expor as suas problemáticas e ter acesso a uma informação ampla e fidedigna para adotar decisões tendentes ao bem comum presente e futuro. Então, olha só, gente, vamos frisar isso aqui do final da fala do Papa, né? Para
adotar decisões tendentes ao bem comum, presente e futuro. Ou seja, um diálogo amplo, aberto, honesto, sem o nosso ego, né? Sem o pensar apenas na gente, mas realmente disposto a colocar as nossas necessidades e ouvir a necessidade do outro, para então poder encontrar um caminho comum, que não só seja benéfico para hoje, mas também para o nosso amanhã, para as próximas gerações. Então, deixar também para trás esse ponto de vista que é só no aqui e agora, né? É isso que eu preciso resolver, é isso que eu quero. Mas e amanhã? Como é que vai ficar o amanhã se eu escolher isso que eu quero escolher hoje? Muitas vezes a gente esquece de se perguntar isso, então o Papa vem aqui trazendo mais uma vez esse reforço, e do reforço também do se comunicar amplamente e de forma aberta, destituída do nosso ego, mas se enfocando naquilo que é bom para o bem comum, né? O bem comum de todas as pessoas e todos os seres. Ele complementa: a questão dos OMG, das ONGs, é uma questão de caráter completo, que requer ser abordada com um olhar abrangente de todos os aspectos. Isso exigiria pelo menos um maior esforço para financiar distintas linhas de pesquisa autônoma e interdisciplinar que possam trazer nova luz. Ou talvez não precise ser tão complexo, né, pessoal? Eu acho que quando a gente realmente se abre, se conecta, deixa, né, uma parte, pelo menos, do nosso ego de lado para poder colocar as necessidades alheias, né, de igual para igual com as nossas, a gente já conseguiria andar nessa direção. É claro que sempre vai ficar um ponto faltando, mas acho que o importante é a gente conseguir começar. E esse começar está na escuta e no colocar o outro, seja outro ser humano e seja um elemento da natureza, um ser da natureza que não é o ser humano, de igual para igual, né? Não colocando as nossas necessidades acima ou as deles abaixo. É isso que destrói e desarmoniza a vivência aqui no nosso planeta, no nosso país, nas nossas cidades. Então, que a gente possa, né, se abrir para processos dessa forma. Porque senão, né, até construir um financiamento autônomo e interdisciplinar, como o Papa sugere, vai ficar bem difícil. Mas é um caminho muito válido, com certeza. Né? Só acho que esteja bem longe da nossa sociedade como ela se encontra hoje em dia. Vamos ver, Evandro. Esse Papa é o de número 266 na Igreja Católica Apostólica Romana. Eu vou ter que averiguar, tá vendo, gente? Eu vou ter que averiguar o número, porque eu não sei. Eu confio no Evandro, é um amigo, né? Tenho muito carinho, mas, por exemplo, eu não tenho certeza, né? E pode estar faltando minha informação. Às vezes alguém errou numa ata lá dentro da igreja e deixaram também de protocolar uma pessoa. E, na verdade, a gente tem 267, porque esqueceram uma lá atrás. Então, assim... Só estou usando isso agora como exemplo, né? Estou exacerbando para usar como exemplo, viu, Evandro? É para a gente voltar àquele ponto da curiosidade, né? Então, assim, também tudo que eu leio aqui, tudo que eu falo, tudo que eu comento é para dar aquele impulso, né? Na curiosidade de cada um, na vontade de cada um, de cada uma, para ir procurar complementar essas informações com o que é relevante para cada um de vocês. E aí, né, ter o resultado, ou talvez não exista um resultado dessas reflexões, né? Mas acho que é muito maravilhoso a gente se propor a entrar em espaços de discussão, de diálogo como este aqui. Então, fico muito, muito feliz por todos os comentários e curiosidades que vocês trouxerem, gente. Vamos lá. O Papa continua no próximo parágrafo. Além disso, é preocupante constatar que alguns movimentos ecologistas defendem a integridade do meio ambiente e, com razão, reclamam a imposição de determinados limites à pesquisa científica, mas não aplicam esses mesmos princípios à vida humana. A gente vê muito isso, né, gente? Pessoas
defendendo animais, defendendo a natureza e não defendendo seres humanos, né, irmãos e irmãs. Muitas dessas pessoas dizem assim, a pessoa pode cuidar de si mesma, né? Se tá nessa dificuldade, nesse perrengue, a culpa é dela. Muita gente fala isso. Isso não seria verdade também para a própria natureza, para os animais? Quando a gente olha para a Mãe Terra, né? Quando o homem fala, né? A gente fala que ela precisa da nossa ajuda porque não consegue se defender do terrível ser humano, né? Isso é muito ego do ser humano, né? Porque assim, ele está se colocando acima da própria Mãe Terra. A Mãe Terra não precisa em momento algum do ser humano por aqui, a gente é que precisa dela. Mesmo que a gente ferrar com tudo, né, do jeito que a gente já está fazendo, a Terra vai continuar com uma outra forma, né, num outro contexto, provavelmente. Mas a Terra, a natureza, vai continuar existindo, né? Quem não vai existir é o ser humano. Então, assim, é uma posição muitas vezes egóica e de muito julgamento também, quando você fala que o outro ser humano é livre e capaz de fazer e construir a vida dele, a gente está julgando aquela pessoa, aquele ser, sem conhecer a história, o contexto, tudo dentro da existência dessa pessoa, e também estamos nos colocando acima dela, né? Quem disse que a gente entende o contexto de vida de alguém? A gente não entende, a gente não sabe. É muito importante se lembrar disso, gente. Pelo menos eu repito isso para mim todas as vezes. Eu não sei o que essa pessoa viveu, eu não sei do caminho evolutivo dela, eu não tenho ideia do que acontece. Então, eu julgar que uma pessoa não merece ajuda, suporte, simplesmente porque é um ser humano pensante como eu, né, é muito fora da linha para mim, pessoalmente, né? Então, não sei a opinião de vocês, mas comentem aqui para que a gente possa, né, fazer essa discussão. Boa noite, Wegna, seja bem-vinda. Tia Sil também, muito bom te ver por aqui, querida. Estamos terminando a leitura, daqui a pouco vamos para a meditação. Continuando, então. Muitas vezes justifica-se que se ultrapassassem todos os limites quando se faz experiências com embriões humanos vivos, por exemplo. Esquece-se que o valor inalienável do ser humano é independente do seu grau de desenvolvimento. Aliás, quando a técnica ignora os grandes princípios éticos, acaba por considerar legítima qualquer prática, né? Então aí ele está fazendo também a distinção entre o que a tecnologia possibilita a gente fazer e o que é ético se fazer. Mesmo podendo se fazer, não quer dizer que a gente vá fazer, né? Porque talvez realmente não seja legal para a gente ou para outros seres. Como vimos neste capítulo, a técnica separada da ética dificilmente será capaz de autolimitar o seu poder, né? O que a gente já viu aí, por exemplo, também no passado, em guerras, né? Onde tecnologias foram criadas, na verdade, com uma intenção de gerar bem comum, mas foram mal utilizadas por outras mãos, por outras pessoas que não cumpriram com esse dever que a gente traz, né? De manter a ética perante tudo ao nosso redor, né? E que culminaram, por exemplo, em armas, né? Toda a tecnologia armamentista muitas vezes não nasceu com esse propósito, né? Mas é modificada, usada para esse propósito no final. Muito bem, gente! Ó, são 8h30 e a gente terminou o capítulo 3, né? Com esse final, com esse último parágrafo do Papa, trazendo a reflexão sobre colocar um tipo de ser ou parte da natureza acima do outro, ou acima do ser humano, ou vice-versa, que a gente não deveria, não precisaria fazer, né? O importante é o que a gente discutiu antes, estar no mesmo patamar, né? Se considerar no mesmo patamar.
E semana que vem a gente vai abrir então o capítulo 4, que vai ser uma abertura para falar dessa ecologia integral a qual ele está propondo, né? Ele já veio propondo pontos disso e acredito que no capítulo 4 ele fará as sugestões de como isso poderia ser realizado. Estou muito curiosa porque, assim como vocês, eu não li a carta, não li o texto antes, né? Essa é realmente uma leitura conjunta para que a gente possa, né, pouco a pouco, parágrafo por parágrafo, capítulo por capítulo, ir estudando e comentando o que está sendo lido aqui. Então, agora eu convido vocês todas e todos a tomarem uma postura meditativa para quem quiser acompanhar a meditação. É uma meditação guiada. O Evandro, outra curiosidade, Evandro, vamos lá. Você sabia que a igreja já teve 3 papas em atividades? Isso foi em 1377, 1417. Não sabia. Será que a igreja já teve um papa mulher, Evandro? Eu vou pedir para você pesquisar isso aí pra gente. Eu quero saber se a igreja já teve um papa mulher que não foi registrado, porque possivelmente teve. Mas enfim, vamos dando entrada agora à nossa meditação, pessoal. Então, quem quiser tomar a postura meditativa de forma sentada, pode ficar sentado. Quem quiser se deitar, pode deitar também. Mas o importante é a gente manter sempre a coluna ereta, isso considerando, né, a nuca, a coluna, a cabeça, para que não esteja nem muito para trás, nem muito para frente, né? E vocês podem relaxar as mãos voltadas para cima ou para baixo, no colo, né, das pernas, nas coxas ou mesmo no colo, para que seja uma postura confortável para vocês, tá legal? Eu vou convidar vocês para fecharem os olhos, irem seguindo as instruções que eu vou estar dando. Eu mesma vou estar parcialmente com os olhos fechados, às vezes eu vou abrir os meus olhos para ficar de olho no tempo, mas vou estar aqui acompanhando e guiando vocês através dessa meditação de hoje. Vamos lá? Todo mundo pronto? Já nas posturas meditativas da escolha de vocês? Espero que sim. Então vamos lá, fechando os olhos, respirando fundo, soltando todo o ar de dentro dos pulmões. Inspirando novamente profundamente, expirando pela boca. Vamos inspirando e expirando, levando o foco cada vez mais para o nosso interior, para o aqui e agora. Inspirando e expirando, começando a sentir os nossos corpos, o nosso corpo físico. Inspire, expire, começando a prestar atenção no seu corpo, em como você se sente neste momento. Percebendo seu estado físico neste momento. Mantendo os olhos fechados, a respiração contínua, leve. Focando apenas no seu corpo, em como você se sente fisicamente aqui
e agora. Inspire, expire e se perceba. Perceba o seu corpo. Perceba como está o seu corpo. Caso algum pensamento atrapalhe o seu foco, deixe ele chegar, identifique do que ele se trata, coloque ele de lado mais uma vez e volte a focar no seu corpo, nas suas sensações físicas, neste momento, aqui e agora. Inspire, expire, prestando atenção agora nas suas emoções, nas sensações emocionais que você tem neste momento. Inspire, expire, perceba as suas emoções. Pergunte-se: o que eu sinto neste momento? Que sensações eu carrego dentro de mim? Comece a dar nome a elas, como se dentro da sua cabeça você escrevesse o nome em uma plaquinha para cada uma. Inspire, expire e continue identificando as suas emoções. Os sentimentos que habitam agora dentro de você. Continue inspirando e expirando
E agora visualize todas as placas que você coletou dos seus sentimentos. Visualize elas na sua mente, com as palavras que elas trazem dos seus sentimentos. Inspire, expire. E comece a visualizar se essas plaquinhas dos sentimentos têm formas, têm cores diferentes, distintas umas das outras. Ou se são todas iguais, ou se tem o nome do sentimento escrito de formas diversas. Inspire e expire, observando os seus sentimentos à sua frente, na forma dessas plaquinhas. Inspire, expire e agora escolha uma dessas placas e foque no sentimento que está escrito nela, na sensação que está escrita nela. Qual é o sentimento que está escrito na placa que você escolheu? Inspire, expire. E vá deixando com que esse sentimento se aproxime de você, com a sua mente. Imagine que você posiciona essa placa no chão, numa superfície, e que você adentra o campo dela, visualizando você em pé, em cima da placa, contendo o nome do sentimento que você escolheu. Você se visualiza de pé sob a placa que agora está deitada ao chão. Você deixa com que o campo desse sentimento invada todo o seu ser, sem julgamento. Você deixa a energia desse sentimento tomar conta do seu eu, ficar presente com você, em você, ao redor de você.
e você observa como você se sente no âmbito do sentimento que escolheu. Quais outras sensações esse sentimento traz para você? Quais outros pensamentos esse sentimento traz para você? Quais outras sensações esse sentimento gera em você? Inspire, expire, dentro do campo dessa palavra, deste sentimento. Agora, imagine como você age, como você fica quando está dentro desse sentimento. Você se torna uma pessoa mais empática ou menos empática? Mais generosa ou menos generosa? Mais feliz ou menos feliz? Identifique como você se torna dentro deste campo do sentimento que você escolheu. Inspire, expire e imagine agora que tipo de atitudes você teria dentro deste campo do sentimento que você escolheu. Que tipo de atitudes você teria dentro deste campo de sentimento? São ações que te trazem felicidade ou infelicidade? Bem-estar ou mal-estar? Saúde ou doença? Que tipo de ações você teria com este sentimento? Elas te fariam bem ou mal? Observe, sinta. E agora preste atenção nessas ações, nas coisas que você faria quando você está tomado por esse sentimento. Inspire, expire e visualize, imagine em sua mente que tipo de coisas você faria, quais atos você tomaria quando essa emoção que você escolheu toma todo o seu ser.
Inspire, expire. E agora se pergunte: quando eu atuo dessa forma, como as coisas e as pessoas à minha volta reagem? Como? Inspire, expire. E observe como tudo ao seu redor se comporta quando você tem essas ações. Quando este sentimento está dentro de você. Inspire, expire e se pergunte se as suas ações e atitudes dentro do seu sentimento geram coisas boas ou ruins para as pessoas, seres e coisas ao seu redor. Todas elas. Inspire, expire, focando em como tudo ao seu redor reage com as suas ações e atitudes, dentro das emoções e sentimentos que você escolheu. As suas ações fazem bem ou mal para tudo que está ao seu redor. Inspire e expire, agora tentando encontrar se você esqueceu de algo sobre a outra pessoa, sobre as coisas que estão ao seu redor, sobre os sentimentos e sensações delas. Ou se você, na sua atitude, olhou para o que está do outro lado. Se antes de agir, você considerou o que está do outro lado. E se você sabia o que está do outro lado. Se pergunte internamente: será que eu realmente sei o que está do outro lado? Será que eu percebo só as minhas necessidades? Ou eu percebo as necessidades ao meu redor? Inspire, expire e se pergunte: será que eu pensei se minhas ações seriam boas ou ruins para todo o meu entorno? Mesmo que elas sejam boas, será que eu pensei nisso antes de agir, antes de fazer, antes de falar, antes de decidir? Inspire e expire,
agora olhando para tudo que está ao seu redor, na sua mente, sem abrir os olhos, pensando no seu dia a dia, nos seus afazeres, se perguntando e refletindo: quantas vezes eu estou realmente presente, me entendendo e entendendo o outro no meu dia a dia? Quantas vezes eu estou presente para não fazer as coisas no modo automático? Quantas vezes eu estou presente inspire, expire. E com essa mesma consciência que observa, que é presente, que reflete, que sente, você vai voltando pouco a pouco a minha voz, ao aqui e agora, ainda mantendo os olhos fechados, para chamarmos juntos, juntas, uma oração para finalizarmos os nossos estudos. Eterno templo, que guardas em amor a minha morada, eterno fogo, que iluminas em paz os meus caminhos, eterna consciência, que nutres e vigias a minha alma, vive em mim, sê em mim, age e trabalha através do meu coração, para que sejamos agora e sempre unos com Deus. Que o raio do poder e do amor esteja em nós, que o pensamento divino viva em nossa mente, que a força regente move e conduza as ideias que acolhemos, que revelemos novos rumos, que avancemos com alegria e sejamos porta da verdade e da beleza, instrumentos de cura e tudo que tivermos que ser. Inspire e expire mais uma vez, profundo e lentamente, voltando ao abrir os olhos, voltando ao aqui e agora, a telinha dos nossos estudos, da nossa partilha. Boa noite, pessoal de Caparaó também, sejam bem-vindas. Espero que vocês tenham desfrutado da meditação, que vocês tenham um lindo resto de domingo, uma boa noite, um início de semana inspirado nessas reflexões interiores, no nosso perceber do mundo à nossa volta e das prioridades e necessidades de tudo ao nosso redor, não só as nossas, para que a gente possa cada vez mais se comunicar e trocar, construir conjuntamente. Um grande abraço, beijo para todos vocês, a gratidão é sempre minha. A gente se vê domingo que vem, às 20 horas, aqui no canal. Boa noite e até lá, pessoal!